Hello, seja muito bem-vindo a mais uma class e dessa vez nós vamos estudar sobre a forma do verbo to be, a forma do verbo to be na forma interrogativa. Como que eu faço uma pergunta usando o verbo to be? Vamos para a classe de hoje? Agora. Então, com o verbo to be, eu posso tanto afirmar, negar e posso perguntar, que é o que a gente vai estudar agora. Interrogative form do verbo to be. A conjugação dos verbos to be é a mesma coisa. É am, is e are. Para os três. Tanto para afirmação, para negação e para pergunta, o verbo to be não muda. O que vai mudar é onde ele vai estar inserido, no caso aqui da interrogativa. Onde que eu vou colocar o verbo to be numa frase para ela se transformar em pergunta. Onde? A gente vai saber agora. Olha o que está escrito aqui. Acompanha comigo. Basta colocar o to be, am, is ou are, conjugado, que é o que eu falei, am, is ou are, antes do sujeito da frase. E um sinal de interrogação no final para dizer que é uma pergunta. Lembra quando a gente estudava o que é sujeito e predicado? Ou, espera que eu vou explicar melhor, tá? Ou, basta colocar o to be conjugado, que é o am, is ou are, antes do pronome da frase. E um sinal de interrogação no final da frase. Se você não lembrar o que é o sujeito da frase naquela situação, você pode ir para antes do pronome da frase, que é a mesma coisa. O pronome principal da frase, que geralmente fica no começo da frase, é o sujeito. Então, como que eu sei qual que é o sujeito da frase? É só você fazer a seguinte pergunta. Olha essa frase aqui. Estes gatos não são tão fofos. Faz a pergunta, quem? Quem não são tão fofos? Estes gatos. O sujeito da frase, estes gatos. Rio de Janeiro não é minha cidade favorita. Usa a palavrinha quem. Quem não é minha cidade favorita? Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro é o sujeito. Mais uma. Meu pai não é professor. Quem não é professor? Meu pai. Meu pai é o sujeito. Entendido quanto o que é... Dei só uma pincelada no que é o sujeito, tá? Para a gente poder saber melhor. Então, voltando aqui. Para usar a forma interrogativa do verbo to be, basta colocar o to be conjugado, que são am, is ou are, antes do sujeito da frase e não esquecer de colocar uma interrogação no final da frase, ok? Exemplos. Blue and red are my favorite colors. Essa frase é uma afirmação. Eu estou afirmando que azul e vermelho são minhas cores favoritas. Eu estou afirmando que elas são. Se eu quiser pegar essa afirmação e transformar em uma pergunta, como que ficaria? Em português, é moleza, né? Em português, se eu acrescentar a interrogação no final e mudar a sua entonação do que está falando. Aqui, na verdade, eu estou fazendo a pergunta para mim mesmo, né? Azul e vermelho são as minhas cores favoritas? Tô pensando, né? Azul e vermelho são minhas cores favoritas? Como que fica isso em inglês? É só acrescentar a interrogação no final? Não. Lembra? Eu vou pegar o verbo to be da frase, que no caso aqui é o are, e vou jogar ela para antes do sujeito. Qual é o sujeito dessa frase? Lembra que você tem que fazer aquela perguntinha de quem? Então, ó, quem são minhas cores favoritas? Azul e vermelho. Então, azul e vermelho, nesse caso, são o sujeito. Então, eu vou jogar o to be para antes do sujeito. Ficou, are blue and red my favorite colors? Lembrando que quando você for dizer uma frase na interrogativa, uma pergunta, você tem que usar a entonação de pergunta. Como que é uma entonação de uma pergunta? Imagina que a sua voz, isso aqui é a sua voz, o dedo é sua voz. Sua voz começa lá em cima, desce e sobe. Ela começa lá em cima, ela desce no meio da frase e ela sobe no final da frase. Olha, are blue and red my favorite colors? Are blue and red my favorite colors? Começa lá em cima, desce e sobe. Mais um exemplo. Meu irmão é alto. Quem é alto? Meu irmão. Então, a gente já sabe que meu irmão aqui é o sujeito. Ah, Felipe, geralmente o sujeito ele é no começo da frase, então é só jogar o to be lá no começo da frase? Confesso que geralmente sim. Mas não vai muito por essa regra não, porque pode ser que tem situações que não seja lá no começo. Geralmente,
Sim. Então eu peguei o verbo to be, que no caso aqui, ó, é o is, mas o is está na forma contraída. Eu descontraio ele, que é o apóstrofo com S, é o is, jogo o is lá na frente, repito tudo e coloco uma interrogação no final. Então vai ficar: Is my brother tall? Is my brother tall? Meu irmão é alto? Então eu transformei de uma afirmação para uma pergunta. Isso não é difícil, tá, gente? Isso não é difícil. Sally e eu somos amigas muito próximas. Quem somos amigas muito próximas? Sally e eu. Então, Sally e eu é o sujeito da frase. Ou é o pronome da frase. O verbo to be vai vir para antes de Sally e eu. Qual que é o verbo to be dessa frase? Eu sei que é are. Por que é are? Porque são duas pessoas, Sally e sou eu. É como se fosse we. E para we eu uso are. Só que eu quero fazer uma pergunta. Sally e eu somos amigos próximos? Faltou uma interrogação aqui, tá? Então eu vou pegar o verbo to be are, vou jogar lá para antes de Sally e eu, vou repetir tudo e vou colocar uma interrogação no final. Então ficou justamente isso. Are Sally and I very close friends? Mais um exemplo. Está chovendo muito hoje. Eu estou afirmando, está chovendo muito hoje. Se eu quiser fazer uma pergunta, está chovendo muito hoje? O que eu tenho que fazer aqui? Vou pegar o verbo to be, que no caso aqui é o is, tá? Jogo para antes do pronome ou antes do sujeito, que no caso aqui já é o it, e repito tudo com uma interrogação no final. Is it raining a lot today? Is it raining a lot today? Ok? Quando já tem o pronome, já o I, you, he, she, it, we, they, já escrachado ali, já é muito mais fácil, né? Porque é só você analisou, viu que tem ele, joga o verbo to be antes, repete tudo, interrogação no final, transformou em uma pergunta. Este é o meu livro. Eu tô afirmando, tô dizendo que esse é o meu livro. Como que eu pergunto? Não tenho certeza se esse é meu livro. Esse é o meu livro? Como que eu faço? Verbo to be, nesse caso aqui, é o is, que está se referindo ao livro, um livro só. Jogo o verbo to be lá para frente, repete tudo, interrogação no final. Geralmente, nas perguntas, o verbo to be, ele realmente vem lá na frente. Geralmente. Mas é bom você analisar essa questão do antes do pronome ou antes do sujeito para você não se perder e não errar. Minha mãe é canadense. Minha mãe é canadense. Como que eu faço uma pergunta para essa afirmação? Minha mãe é canadense? Como que fica? Aqui eu usei o verbo to be is. Minha mãe é o sujeito. Quem é canadense? Minha mãe. Então eu vou pegar o is, vou jogar lá para frente, para antes da minha mãe, que no caso eu fiz aqui. Repito tudo com uma interrogação no final. Is my mother Canadian? E nunca eu posso esquecer de usar a entonação de uma pergunta. Is my mother Canadian? Is my mother Canadian? Ok? Não pode esquecer. E não pode esquecer da interrogação no final também, não. Meu marido é gordo. Quem é gordo? Meu marido. Então eu sei que o sujeito é meu marido. Então, ó, my husband is fat. Qual que é o verbo to be dessa frase? Ó, é o is. Tá abreviado aqui, ó, tá na forma contraída. Então eu vou pegar ele, que é o is, vou jogar para antes de my husband, vou repetir o que tá depois, que é my husband is fat, e uma interrogação no final. Is my husband fat? Meu marido é gordo? Ok? Entendido? Não é difícil, é só você analisar direitinho onde que está o sujeito, qual é o verbo to be usado, jogar o verbo to be lá no começo para antes do sujeito, repetir tudo, interrogação no final. Não é difícil, vai por mim. Na próxima aula eu vou dar situações reais de diálogos aonde que eu vou usar o verbo to be. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, me diga aí nos comentários o que você achou e eu vejo vocês na próxima classe. Até lá!